e a escrita da história, o registro e a interpretação de eventos passados na antiguidade começaram com a recontagem de lendas transmitidas através da tradição oral, os poemas épicos de Homero. E aqui vamos ver alguns personagens fundamentais para esta evolução do quadro da historiografia, tá? Então temos aí os poemas épicos de Homero, de 800 a.C., era uma expressão da história oral, enquanto a idade clássica da Grécia Antiga, Heródoto e Tucídides, tá? Heródoto e Tucídides escreveram histórias narrativas de suas próprias épocas. Então temos aí essas grandes figuras aí para a história da Grécia, né? Na China, Sima Qian, 175 a 85 a.C., é conhecido como o pai da história chinesa. Os historiadores romanos, que incluem Tácito, Tito Livio e Suetônio, escreveram obras que serviram como modelos para futuros historiadores medievais e da Renascença. E aí também tomei a liberdade de incluir aqui Eusébio de Cesareia, tá? Que é muito relevante para a historiografia do povo cristão. Então faz aí um apanhado de muitos relatos acerca de situações vivenciadas aí pelos cristãos ao longo das épocas, tá? Perseguições e também o avanço da fé cristã. E Flávio Joséfo, muito importante aí tanto para o mundo judaico como também para o mundo cristão. Então, temos a história, né, da antiguidade judaica, as guerras, né, onde ele faz descrições aí de muitos aspectos da história judaica em comparação. Ele estava em cultura com o mundo romano também. Então ele tece muitos comentários, né, comparando a história judaica, os livros da fé hebraica, tá, com aquilo que se conhecia da historiografia romana da época, tá, e com os conhecimentos que os romanos detinham também. Então temos aí Eusébio de Cesareia para os cristãos, Flávio Joséfo para os judeus. E aí na continuidade ele fala aqui de Al-Tabari. Os historiadores romanos, Tácito, Suetônio escreveram obras, do mundo árabe. Al-Tabari, 838 a 923, escreveu os Anais, uma história do mundo desde sua criação até 915. E Ibn Khaldun está aí, escreveu o Kitab al-Bahr, livro dos exemplos, uma importante história do norte da África. O norte da África é muito muçulmana, né? Foi bastante difundida lá a fé islâmica, tá ok? Através de figuras árabes ou não, tá? Tem os berberes, tem os outros povos também ligados aí, os berberes, os marroquinos, os povos da Argélia. Então tem muitos povos que estão presentes ali no norte da África, povos milenares, e que entre eles foi difundida muito a religião islâmica. Povos do norte da África, e desenvolveu importantes teorias de análises históricas. Então ele toma uma posição como que uma filosofia da história, né? Na Europa medieval, a história foi escrita pelo clero letrado, tá? Clero letrado ou beda, e era, na maioria das vezes, restrita a crônicas. Então temos Crônica Anglo-Saxã de Froissart, está aí. No século XV e XVI, os historiadores italianos Maquiavel e Guicciardini escreveram análises políticas sobre o Estado e seus governantes. O iluminismo do século XVIII introduziu uma considerável dose de racionalismo e ceticismo na escrita histórica, produzindo obras-primas como a História do Declínio e Queda do Império Romano de Edouard Gibbon. Ele prossegue aqui, mas acredito que só essa descrição já é suficiente para tomarmos nota acerca de grandes vultos aí que produziram muito conhecimento dentro do âmbito da história de seus povos, tá? Então encerro aqui essa linha, né, de evolução da historiografia. Tem aí muitos outros grandes nomes, né, que produziram história,
também passando aí por Marx, né, a questão da dialética histórica, mas eu acredito que para nossos estudos aqui já é suficiente. Gostaria de acrescentar também um trecho agora de Eduardo Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano, de Eduardo Gibbon. Eu tenho aqui, esta edição é de quando? Deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu tenho aqui uma edição organizada por Daryl Sanders. O prefácio foi de Charles Alexander Robson e a tradução em notas de José Paulo Paes, do Círculo do Livro, tá? Companhia Editora Nacional, Círculo do Livro. Então tenho aqui essa edição. Vou fazer a leitura dela aqui. Um trecho que trata acerca do surgimento e desenvolvimento do cristianismo. Então vou ler aqui na página 100, a partir da página 194, Eduardo Gibbon. Tá ok? O avanço da religião cristã e os sentimentos, costumes, número e condição dos cristãos primitivos, perseguição dos cristãos primitivos. É uma das características que que o dicionário de história aí nos informou acerca de Eduardo Gibbon, é a inserção dessa questão do ceticismo, tá? Essa nova característica, né? Como você pode notar a diferença entre Homero e os poemas épicos, e ao longo desse desenvolvimento, né, como a história vai trazendo algumas características diferenciadas, né, vai acrescentando, vai alterando, né, a forma de se posicionar diante das informações, chegando até essa época em que estamos observando, né, quando Eduardo Gibbon produz essa obra. Vamos ver como é que ele se posiciona diante dessas informações. Tá ok? Veja só. Um exame franco, mais judicioso do avanço e estabelecimento do cristianismo pode ser considerado parte deveras essencial da história do Império Romano. Enquanto esse grande organismo era invadido pela violência sem freios ou minada pela lenta decadência, uma religião pura e humilde se foi brandamente insinuando na mente dos homens, crescendo no silêncio e na obscuridade. Da oposição tirou ela novo vigor, para finalmente erguer a bandeira triunfante da cruz por sobre as ruínas do Capitólio. Mas a influência do cristianismo não se confinou ao período ou aos limites do Império Romano. Após terem se passado 13 ou 14 séculos, essa religião é ainda professada pelas nações da Europa, a mais destacada parte da humanidade no que respeita às artes e ao saber, tanto quanto às armas. Pela diligência e o zelo dos europeus, ela se difundiu amplamente até os mais distantes rincões da Ásia e África, e através de colônias europeias se estabeleceu firmemente no Canadá, do Canadá ao Chile, num mundo desconhecido dos antigos. Então vou ler somente até aqui, só para você perceber o estilo, né, de Eduardo Gibbon. Eu já tive em outras aulas oportunidade de ler Tácito, tá certo? Em Cristologia, eu vi o testemunho que Tácito dá sobre os cristãos e sobre Cristo de modo geral. Então você vê como Tácito é muito mais ácido em relação aos cristãos e como ele tece uma crítica em relação ao imperador de sua época. Já tive a oportunidade de ler Eusébio de Cesareia e como ele dá ênfase na questão da perseguição dos cristãos. Flávio Joséfo também dá um testemunho, sendo ele judeu, dá um testemunho que é bastante favorável para a teologia cristã. E Eduardo Gibbon, você vê como ele tenta então, a partir desses fatos, né, que ele está analisando, ele se posiciona tentando comunicar quais são os valores, né, e não simplesmente narra os eventos, mas ele tenta nos comunicar o valor que ele entende em relação àquelas informações que ele está comunicando. Então comunica não só as informações, mas também dá um juízo de valor sobre elas. Então é interessante observar como a história vai, ao longo do tempo, quando ela vai avançando e produzindo essas grandes mentes, né, eles vão então fornecendo diversos elementos, né, e vão nos fornecendo não somente as informações, mas também algum parecer, alguma interpretação sobre elas. Aí é claro, a partir dessas informações você tem que analisar qual a sua escola, qual as ideias, né, que ele defende, qual o seu posicionamento ideológico. Aí você vai poder entender como ele se posiciona e por que ele fez essas leituras em relação àquelas informações. Tá? Mas é interessante sempre estarmos de posse das informações para poder então fazer uma análise
o mais justa possível, né? Fazer uma análise honesta acerca daquilo que eles estão comunicando. Então temos a questão da evolução da historiografia com esses personagens importantes. Aí eu queria me voltar agora, de uma forma mais específica, para essa história ligada à antiguidade, porque nós estaremos analisando acerca da história dos hebreus, e aí precisamos então começar a ver as fontes, né, de onde podemos entender a origem, né, dos hebreus. Temos a origem aí com Abraão, né, a figura fundamental para a história dos hebreus. Abraão, né, a origem genealógica, né, o ancestral comum dos hebreus. Então, ligado a Abraão estão alguns fatos históricos relacionados ao povo do qual veio. Então, em relação a esse povo, temos algumas informações também que são relevantes. Então, gostaria de iniciar aqui, né, depois dessa vista geral sobre a evolução da historiografia, as divisões da história, a evolução da historiografia, um pouco acerca da antiguidade dos povos da Suméria, tá? Dos sumerianos e dos povos que estavam também ligados aos sumerianos. Então, povos ligados à história anterior à Suméria. Vamos para isso usar um texto aqui no livro Tempos do Antigo Testamento, da CPAD, tá? E temos o quadro aí em tela, onde indica aí que a arqueologia pôde localizar artefatos daquela região, colocando eles aí a pelo menos 10.000 a.C. Temos aí quando eles colocam esse limite entre 10.000 a.C. a 7.000 para o Neolítico, tá? 10.000 a 7.000 a.C. para o Neolítico, época pré-cerâmica. Então não há artefatos de cerâmica, apenas aqueles objetos, né, na pedra mais trabalhada. Então temos aí 7.000 a 5.500 a.C. para o Neolítico, com presença aí da cerâmica. 5.500 a 3.000 a.C. Calcolítico, já trabalho com metais. 3.000 a 2.000 a.C. Então temos aí a idade do bronze, tá, ok? E aí dentro dessas grandes divisões, as subdivisões, com o período Hassuna, 6.900 a 6.500, período Halaf, 6.500 a 5.500. E aí no Calcolítico a sociedade Obeid, que é uma das sociedades mais importantes aí para o estudo dos sumérios, uma sociedade que antecede, tá? Após, quando vai desaparecendo os vestígios da sociedade Obeid, é que você vai ter propriamente o surgimento de uma sociedade suméria, que vai desenvolver naquela região, que vai ser depois também invadida por elementos da sociedade semítica. Tá? Então temos aí a sociedade Obeid, que está ligada ainda às épocas pré-históricas, tá? Que vai ser a sociedade de transição para o período histórico propriamente dito e depois para o surgimento dos sumérios. Então, temos aí essas sociedades, a relevância. Então temos aí essas sociedades e o avanço tecnológico pelo qual passaram, né? E a importância delas, a relevância para o entendimento acerca do surgimento dos sumérios. E dentre os sumérios, né, ligado à cidade de Ur, o surgimento aí dessa figura, né, essa pessoa extremamente relevante para a cultura hebraica de modo geral, a figura de Abraão. Então, período de Obed, período de Uruk, né, 4.000 a 3.100 a.C., dentro daquela grande idade do bronze temperada, o período ninevita e a dinastia Acádia. Tá? A dinastia Acádia, inclusive, a formação agora de um império ali, tá certo? Não somente aqueles pequenos reinos, que às vezes uma cidade, né, cidade-estado, dominava a outra, ou acrescentava mais uma, então três cidades-estado fortalecidas, mas que não chegava a expandir isso para regiões mais distantes. Nesta época, na sociedade acadiana, temos então um grande império formado naquela região. A figura, inclusive, quase mítica, né? Talvez até a figura mítica de Sargão I, cujo nome depois será utilizado posteriormente pelo Império, um elemento do Império Assírio, que dará a si mesmo o nome de Sargão II. Tá, ok? Mas aí temos aqui a figura quase que mítica de Sargão I, do grande Império Acadiano, tá, ok? 2350 a 2150 a.C., né? A época de Abraão. Período de Samarra, né? Temos aí esse outro quadro, né? Dentro dessas subdivisões ligados aí ao Neolítico com a acréscimo do elemento da cerâmica, tá? 7.500 a 5.500 a.C. O período de Samarra também pode ser identificado aí.
tá? E aí nesse quadro abaixo, em relação à parte sul, né, temos aí a parte ligada ao norte da Mesopotâmia, e em relação ao sul, o período de Obeid, o período de Uruk, tá? O período de Jambenars, tá? De 3100 a 2900 a.C., o período dinástico e a dinastia acadiana, terceira dinastia de Ur, após a dinastia acadiana. Então, com a queda do Império Acadiano, a terceira dinastia de Ur. Aí, dentro da terceira dinastia de Ur, é que há as maiores indicações do surgimento de Abraão, né, quando Abraão sai, então, nas suas peregrinações. Então, a maior indicação é que Abraão esteja ligado à terceira dinastia de Ur, quando é esse fortalecimento ali da região sul, a religião ligada principalmente aos sumerianos. E depois vai haver uma miscigenação entre sumerianos e elementos semitas, que estarão presentes então na região, tá? Elementos semitas que vão dar origem depois ao Império da Babilônia, ligado aí aos semitas, tanto a Babilônia quanto os assírios. Então temos aí essas divisões que nos auxiliam, né, para entender como se deu o desenvolvimento histórico, pré-histórico e histórico, né, dessa região, com os sumerianos passando a habitar ali, migrando para aquela região após o período de Obeid, formando uma grande sociedade. A sociedade desenvolve-se, né, e dentro dessa sociedade vem este elemento que será central aqui para o nosso estudo, o estudo da história dos hebreus. Vem dali Abraão, por isso o interesse em relação a essa região e o entendimento, pelo menos básico, né, em relação ao desenvolvimento histórico dessa região. No mapa abaixo, né, 3 períodos da história da Mesopotâmia. Então temos aí o período sumério acádio, né, primeiro sumério, depois com a introdução de elementos semitas, forma aí o grande império acadiano. Então as cidades de Ur, Nippur, Uruk e Lagash estão ligados aí a este conjunto sumério acádio. O Império Babilônico, com a cidade de Babilônia, depois da formação do grande Império Babilônico, né? O Império Assírio, cidade de Nínive, tá certo? Muito relacionado à cidade de Nínive. Aí vai ter depois um ressurgimento do Império Babilônico, o segundo Império Babilônico, ligado à cidade de Babilônia. O Império Sumério de 2500 a.C., pelo menos. O Império Acádio de 2100 a.C., o Império Assírio, né, do século IX ao século VII a.C., é a época em que Israel, as 10 tribos do norte, serão deportadas. E o segundo Império Babilônico, tá? Aliás, o surgimento do primeiro Império Babilônico no século VI a.C., século VI a.C. E aí, no outro quadro aqui ao lado dele, temos aí um objeto ligado a uma sociedade extremamente antiga da região. Aí o quadro acima pôde abordar de 10.000 a 7.000 a.C. para o Neolítico pré-cerâmica. Aqui temos um objeto descoberto pela arqueologia na atualidade, associado a uma sociedade dita natufiana, tá? Que habitou não somente essa região, mas regiões que vão se estender aí até as terras que hoje são Israel, tá? E que nos fornecerem então esses objetos extremamente arcaicos, tá? E a arqueologia pode então identificar aí entre 2.500 a 10.000 a.C. para a existência dessa sociedade chamada natufiana. Quero fazer leitura agora, 2 trechos aqui nesse livro Tempos do Antigo Testamento. O primeiro na página 33, falando acerca dessa sociedade natufiana de extrema antiguidade, né? Somente para entendermos como se deu o desenvolvimento dos povos dessa região, tá ok? Então temos aí os natufianos. O período mesolítico é representado no Oriente Médio por outros depósitos na Palestina, pertencentes a uma cultura que foi chamada de natufiana e que surgiu aproximadamente em 8.000 a.C. Então aqui indica 8.000, mas na verdade outros estudos têm apontado 12.500 a 10.000 a.C. A partir de esqueletos que foram recuperados, parece que os natufianos eram de constituição delgada e tinham um pouco mais de 1,5 metros de altura. Eles têm algumas coisas em comum com os egípcios pré-dinásticos e provavelmente pertenciam aos ancestrais do grupo semítico ramítico.
Os natufianos normalmente são considerados responsáveis pela instituição das primeiras fases da atividade agrícola no Oriente Médio. Veja aí a passagem, né, da